Então, pessoal, tá aqui, ó. Coloquei uma bobina do passe 4 e a passe 6. Você vê que a perna do fio ficou aqui, ó. Isso aqui já é uma pernazinha do fio. Essa daqui eu coloquei a bobina auxiliar. Então, a passe 4 já iniciou com a pernazinha de fio aqui. Isso aqui já vai ser um dos fechamentos. Quando começa desse lado, termina desse. Ou seja, quando eu colocar essas duas bobinas, automaticamente a perna que vai finalizar para fazer fechamento para cá, fica desse lado aqui. Então, tá aqui a perninha do fio aqui, ó. Tá por dentro das bobinas, então fica ruim de você perceber. Mas essa perna tá lá do outro lado, ó. Tá vendo? Veio por lá, passou. Que essa daqui é da bobina de passo 4. Na verdade tá vindo da passo 6 aqui, ó. Começou na passo 4, terminou a passo 6. A perna finalizou aqui, veio. Vem cruzando. Pulou esses grupos aqui, ó. Inicia aqui. Automaticamente finalizou aqui, ó. Então a bobina de passe 6, que seria sobre essa daí, a perna dela, ó, vai ficar agora entrando aqui. Essa perninha que tá sobrando dela aqui, ó, vai entrar aqui, ó. Eu já venho com ela posicionando aqui no modo dela entrar aqui, esse ladozinho da bobina que tá a perninha já aqui, ó. Tá vendo? Saiu ali, veio, tá entrando aqui nesse lado. Então se tá entrando aqui, eu já venho com ela aqui posicionando. Coloco aqui nos passe 6, ó. Tá aqui sobrando o passe 6 e o outro lado vai ser aqui. Todas elas vão ser nessa sequência. Começou desse lado, termina desse. Começou na passe 4 desse lado, vai terminar na bobina passe 6 desse lado aqui. Vai vir, saltar o lado da própria bobina aqui, entrar na próxima casa, que seria a ranhura do estator, que agora já vamos pela bobina de passe 4. Assim como eu iniciei aqui com a bobina passe 4, finalizei na passe 6, o próximo conjunto de bobina a mesma coisa. Inicio na bobina de passe 4, finalizo na bobina de passe 6. A outra vou iniciar no passe 4, tá aqui, ó, a sequência dela. Termina na passe 6 e assim por diante, ó, tá aqui a passe 4 e a passe 6 também. Então a sequência sempre é as mesmas. Sequência de fechamento, sequência de colocação das bobinas. Eu comecei colocando primeiro a bobina de passe 4, termino com a passe 6. A próxima, começo com a passe 4, termino com a passe 6. Iniciou desse lado, finaliza aqui. A mesma coisa vai ser aqui, ó. Iniciou desse lado, vai finalizar aqui. Sempre será o lado contrário. Se iniciou aqui, finaliza aqui a perninha do fio. Essa começou aqui, finalizou aqui. E eu venho trazendo essas bobinas nesse sentido anti-horário, colocação delas, tá vendo? Tamo junto. Coloquei já dois grupos, pessoal. Uma coisa vocês coloquem em mente, que sempre é esse padrão aqui. Então, se não bater esse padrão, tem algo errado. Pode revisar porque tem erro. Vou posicionar ele do início, quando eu fiz a primeira colocação da bobina. Ó, perna de fio inicial. Começou na bobina de passe 4, a bobinazinha menor que está por dentro. Tá aqui o detalhe dela ainda, como eu não acomodei ainda direitinho, então já dá para ver bem detalhadinho, ó. Passe 4. O início dessa bobina ficou aqui na minha direita. Então, se ficou na direita o início, o final vai ficar na esquerda. Que no caso, começou na bobina passe 4, o início dela foi na direita. A própria bobina de passe 4, o final dela, ou seja, a ligação dela que vai passar para essa bobina de passe 6, também fica na direita. Na esquerda, na verdade, ficou o contrário dessa. Iniciou na direita, finaliza a perninha dela na esquerda, que vai ligar para essa bobina de passe 6, passando para cá, entrando na sua esquerda, fazendo o circuito de todas as espiras necessárias que são a bobina, vai finalizar na direita. Tá aqui a ligação para outro, para o próximo conjunto de bobina, ó, próximo polo do motor. Então finaliza na direita. Se der por algum motivo não finalizar desse lado aqui, que seria a direita, tá aqui ela vindo aqui, ó. Então tá saindo do passe 6 aqui na direita, na esquerda dele, na verdade. Começou na direita, finaliza sempre nas esquerdas, os finais dela. Ligação para a próxima bobina, finalizou na esquerda, mais um detalhe, ó, finalizou na esquerda, então a saída dessa bobina para ligar com a próxima, saiu na esquerda, vai fechar com a esquerda da próxima. Tá vendo, ó? Saiu na esquerda da bobina de passe 6, vai fechar com a esquerda do próximo conjunto de bobina, que será o passe 4. Finalizou no passe 6, na esquerda da bobina de passe 6 ficou a perninha de fio de ligação com a próxima bobina, que é passe 4. Então o lado da bobina de passe 4 vai ficar também na esquerda, que agora passou a finalizar na direita. Finalizou na direita do passe 4, fez o circuito ligando para passe 6,
Fez o circuito da bobina de passe 6, finalizou na direita. Então a última perna de fio está aqui, ó, na direita da bobina de passe 6. Terminou na direita da bobina de passe 6. Agora vai iniciar na esquerda. Eu estou mostrando aqui, ó, terminou na direita da bobina de passe 6. Então vamos lá. Terminou na direita, vai fechar com a direita. Tá vendo? Terminou na direita, vai fechar com a direita da bobina de passe 4. Tá aqui. Passe 4 terminou na esquerda. Vamos fazer a colocação da bobina de passe 6. Posicionar ela lá no lugar que será o passe 6. Mantendo o padrão que vai ser continuar a espira para cá. Então vai entrar aqui e vai finalizar aqui. Você vê que entrou aqui, ó. Entrou na minha direita, vai terminar na esquerda. Que é que nem já tá aqui, ó. Terminou na esquerda. Continua o circuito agora pela bobina de passe 6. Eu vou posicionar ela com modo que essa espira continue. Vai entrar aqui e vai finalizar aqui. Vai finalizar na esquerda. Finalizou na esquerda, liga direto para a próxima bobina, ou seja, o próximo conjunto de bobina, que é aquelas duas últimas ali, ó, passe 4 e passe 6. Liga, terminou na esquerda, vai entrar na esquerda do passe 4, que vai terminar na direita. Vai fechar com a bobina de passe 6, que vai terminar aqui na minha esquerda. Então sempre será esse padrãozinho aí. Vocês decoram aí o que foi falado. Mas esse padrão não muda. Se porventura você terminou aqui, ó, passe 6 está saindo aqui na direita da bobina passe 6, eu estou considerando aqui esquerda e direita. Ele por estar nessa posição não chamo aqui cima e baixo não, porque eu considero o momento que eu vou colocar ela é isso aqui, ó. Tá vendo? Então coloco ela nessa posição aqui. Então eu tenho esquerda e direita. Terminou na direita, vai entrar na direita da próxima. Entrou na direita e vai terminar na esquerda. A última bobina, que será o passe 6, vai terminar na esquerda, que é a saída dela. Vai entrar na esquerda da próxima, mantendo a colocação primeiro do passe 4, por último passe 6. Se essa última, vamos dizer, quando finalizar aqui, ó, minha bobina aqui, ó, eu vou posicionar novamente nessa posição, que é o padrão que eu estou mantendo. Essa primeira bobina que eu coloquei iniciou-se como é 4 polos. Se fosse 2, 6, não interessa, é o padrão mesmo. Na questão de finalização, vê que a primeira bobina que eu coloquei, deixei o terminal na direita. Então a última bobina que finalizar, que será a última que vai fechar esse conjunto aqui, o terminal vai ficar na esquerda. Então começou na direita, sempre termina na esquerda. É como tá esses conjuntos de duas bobinas aqui, ó. Essa começou na esquerda, o final dessa bobina vai estar na direita, que é a ligação com a próxima bobina. Tá aqui, ó. Finalização dessa. Todo esse conjunto de bobina, quando eu coloquei ele, que eu iniciei aqui deixando a esquerda inicial, o final da próxima bobina, que será essa, fica na direita, que tá aqui, ó. Final dela fechando com a próxima. Então a última bobina que vai ficar na direita. Se eu deixei o terminal, na verdade, na esquerda. Se eu deixei o terminal inicial na minha direita, a última bobina que vai fechar o conjunto do motor vai ficar na esquerda. Então sempre esses detalhes. Iniciou deixando a perna inicial na direita. A última bobina que vai ser daqui, fechando o circuito, vai ficar com o terminal final dela na esquerda, ou seja, do lado de cada bobina. Se porventura finalizar, essa daqui você iniciou, deixou na direita e finalizou a última, que é o terminal final dela, ficou na direita, então tá errado essas bobinas, viu? Essa bobina e essa estão com o mesmo polo, então tá com o mesmo sentido de espiras. Por quê? Vamos dizer, essa daqui fez o circuito, terminou aqui. Tá vendo? Vai fechar com essa. Se entra aqui, finaliza aqui. Fecha com essa. Entra aqui, finaliza aqui. Finalizou aqui, vai entrar aqui, que seria o final dela. Se entra aqui, vai finalizar aqui. Que é que eu falei, vai finalizar na esquerda. Começou na direita, o terminal vai finalizar na direita. Que seria nessa posição aqui. Terminal final na esquerda. Então, pessoal, tamo junto aí. Rever o vídeo aí se não entendeu direitinho, mas que o detalhe tá bem explicado. Pode ser que falou aí, vamos dizer, a velocidade de falar, a explicação não deu para compreender 100%. Volta um pouquinho aí o vídeo onde você não entendeu direitinho. Rever o vídeo se for o caso. E tamo junto, viu? Não tem erro. Você que vai fazer seu primeiro motor, tá iniciando, vai fazer o primeiro motor,
Faz com cuidado, observando os detalhes. Se tiver um vídeo desse explicando direitinho, coloca o videozinho ali, o aparelho de um lado ali, pausa ele, revê onde é que tá os detalhes. Vou colocar a primeira bobina, vou iniciar assim. Finalizou aqui a outra. Como é que é a colocação da outra? Volta o vídeo, adianta. Onde é que ele mostrou que colocava, era nessa posição, era. Mantém o padrãozinho, finalizou, não tem erro. Colocou as bobinas, parte para o fechamento, que aí é um outro passo. Mas tamo junto, viu?